Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso momento de curadoria da alma. E aqui a gente explora textos bíblicos para trazer sobre nós fé, alegria. E hoje a gente vai falar sobre constância. O que a gente vai ler? A cartas à Igreja da Galácia. Paulo escreve aos Gálatas e ele já começa o primeiro capítulo dizendo que ele estava admirado negativamente como essa igreja estava se abandonando rapidamente o Evangelho de Cristo e se apoiando em coisas que não foi pregado por ele e que não vem do próprio Deus. Lá no versículo 6 do primeiro capítulo desse livro diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão deturpando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, o primeiro sentimento, emoção que Paulo revela, falando à igreja da Galácia, é que existe uma admiração negativa de que eles estavam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo. E essa admiração ele se coloca nesse movimento porque foi muito rápido, porque a igreja ali era nova e de repente ele vê essa igreja sendo contaminada com um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E às vezes a gente se coloca nessa mesma situação de sermos contaminados, a gente tem que tomar cuidado com isso. E rapidamente, por quê? Porque a informação hoje é muito rápida. Hoje você entende sobre algo um dia, no outro dia já tem um estudo melhor que fala sobre aquilo e pode negativar aquilo que foi validado uma vez, agora não existe mais, e isso em pouco tempo, de um dia para o outro. Então, o conhecimento hoje é muito rápido e a gente tem que tomar cuidado para isso não impactar a nossa vida e a nossa fé. Porque a nossa base cristã está toda voltada ao que está escrito aqui. E aqui está tudo o que nós precisamos. Se diante disso aqui outras pessoas falam e leem e querem ter um novo significado diante disso, aí é a deturpação da própria vida de Deus, do próprio evangelho em nós. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa inconstância de um dia acreditar, no outro não acreditar, no outro talvez eu possa acreditar, isso vai gerando a falta da fé. Isso vai enfraquecendo a sua vida com Deus, o Espírito Santo vai se esfriando dentro de você e de repente aquilo que era tão bom, tão renovador, possa ser que já tenha saído e não faça mais sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O primeiro tópico eu já trabalhei com vocês, que é cuidado com essa inconstância. Segundo tópico da nossa curadoria de hoje, foque na mensagem aprendida, que é a cruz. Você tem que focar naquilo que está escrito na palavra e o que a palavra diz sobre o nosso Deus, sobre o nosso Cristo, sobre a nossa cruz. Entende? Não há nada que a gente precise acrescentar. Aqui é só fazer a leitura, pedir ao Espírito Santo discernimento que ele vai te trazer e vai te guiar. Então é muito importante que a gente conheça o nosso livro, conheça as nossas instruções, para que a gente não se contamine com a opinião do outro e não tenha um senso crítico de chegar e falar assim, não, mas não é assim que está escrito o texto. Então o senso crítico vem da leitura. O conhecimento ele liberta a gente da oportunidade de se contaminar com instruções erradas perante ao que se diz evangelho. E que não é o evangelho de Cristo, de qualquer outra pessoa, e não é o evangelho de Cristo. Mas para eu identificar isso, eu preciso o quê? Saber, ler, conhecer, fazer as minhas devocionais, estar sempre sendo o quê? Impactada pessoalmente pela palavra do Senhor. O terceiro tópico fala que tenha a atitude, se livre de seus paradigmas, ideologia e preconceito. Então tenha a atitude de renovar todos os dias a sua vida com Deus. Tenha a atitude de não se deixar contaminar por outras ideologias. E qual é a atitude? Não vou ouvir isso, não vou entrar nesse assunto, eu creio nisso e isso me basta. Então você vai se posicionando. É muito importante que a gente tenha esse posicionamento muito claro. E que não somente eu, mas as pessoas ao redor entendam qual é a minha fé e o meu posicionamento, porque isso não é vergonhoso. Isso é a nossa vida com Deus e a nossa prática, é a nossa vivência e tem que ser essa prática diária, de que todos enxerguem
vão enxergar em mim, Priscila, a vida de Deus. Entende? Eu tenho que ser essa luz aqui no mundo. Quarto tópico, a mensagem, né? Quando a mensagem é cristocêntrica, o que vemos é libertação. Então, quando a gente fala de Cristo, nós estamos falando de liberdade, de alegria, de salvação. Então, quando a mensagem ela traz Cristo no centro, realmente ela impacta as nossas vidas. Então, é importante você enxergar isso, que toda vez que você for ouvir aí nas redes sociais, na televisão ou em qualquer outro ambiente particular ou pessoal ou em comunidade, você analisar o que aquela pessoa está falando. Não é a avaliação da pessoa, é a avaliação da mensagem. E ver se a mensagem fala de Cristo, ver se a mensagem é cristocêntrica. Se tiver Cristo ali e for o centro da mensagem, amém por isso, recebe aquela palavra e seja edificada por ela. E se não for, ouve, pronto. Eu não preciso levar para o coração. Por quê? Porque aquela mensagem não fala sobre a nossa fé. O evangelho que Paulo tanto pregou aqui e que Jesus nos deixou aí de exemplo, né? De Gênesis a Apocalipse, é Jesus sendo manifestado e a gente precisa ler, entender, enxergar, ver Cristo nisso. Amém? Bom, essa é a nossa curadoria de hoje, que você possa aí trabalhar em si a constância na sua fé, naquilo que você crê e ninguém possa roubar Cristo da sua vida. Um beijo, até a nossa próxima curadoria da alma. Tchau, tchau.